quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. As verdades que transformam a sua fé. Existe na Bíblia verdades que são absolutas, que transformam a nossa fé. E eu quero te convidar a você a abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3. Eu vou ler do versículo 1 em diante, e aí os irmãos vêm me acompanhando em nome de Jesus. Filipenses 3, do 1 em diante diz assim, acompanhe comigo. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e há segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele diz no versículo 2, acautelai-vos dos cães. Aqui eles não estão falando dos cachorros, tá, irmãos? Não está falando dos cachorros. Então, Paulo não está dizendo, olha, igreja, eu vou escrever para vocês e fique assim, coloque em cautela, fique apercebido com os cães. Não é esses cães, cachorro que nós conhecemos, mas é as pessoas que agem como qual? Ele diz, cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriemos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Bem que eu poderia confiar. Põe na Almeida se for possível. Bem que eu poderia, vai ser mais perto daquilo que eu estou lendo. Bem que eu poderia confiar na minha carne. Mas olha o que ele diz. Bem que eu poderia também confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que Paulo está dizendo isso? Olha o que ele diz no versículo seguinte. Circuncidado no 8º dia. Paulo fala assim, olha, vem cá. Não confiei-vos na carne. Alguém, por favor, pode fechar essa porta só um pouquinho. Não confiei-vos na carne. Porque se alguém pode confiar na carne, ou deveria confiar na carne, esse seria eu. Aí Paulo vai explicar por que ele poderia confiar na carne dele. O que é carne? Fala assim, carne é as obras humanas. Vira para a pessoa do seu lado e fala, carne é a religião. Paulo explica, olha o que ele diz. Se alguém poderia confiar na carne, esse seria eu. Porque quem era Paulo? Olha o que Paulo diz. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, por quanto da lei fariseu, por quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Será que o cara tinha um perfil de religioso? Ele falou, foi circuncidado no 8º dia, como está prescrito na lei. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era, que mais? Olha o que diz o texto. Ele era hebreu de hebreus. Então ele cria na aliança. Quanto à lei, ele era fariseu. Você sabe o que é o fariseu? O fariseu é aquele cara que vive a lei, ele tenta, viver a lei na íntegra. Ele não despreza nem sequer uma vírgula da lei. Infelizmente não consegue. Por isso que ele fala, da lei eu sou fariseu. Eu sou praticante da lei. Quanto do zelo, eu sou aquele que perseguiu a igreja, de tão zeloso que eu era para com a lei. Então ele diz, eu sou irrepreensível, entre aspas, segundo a carne. Eu sou irrepreensível. Segundo as obras da religião, eu sou irrepreensível. Mas antes, lembre-se que Paulo diz, não confieis na carne, não ande na carne, não use da carne como artifício.
Não pegue isso como alguma glória. E aí a gente tenta seguir mais no texto. Mas o que para mim era lucro? O que era lucro para Paulo? Ser fariseu, ser hebreu de hebreus, ser perseguidor da igreja, ter sido circuncidado, ser da linhagem de Benjamim, ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele fala o que era lucro para mim. Aquilo que eu considerava lucro, isso considero perca por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria. Não tendo o quê? Eu acho que de vez em quando vocês começam devagar. Não tendo o quê? Justiça própria. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você pode fechar seus olhos para nós orarmos por mais uma vez? Pai, a tua palavra por si só é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os desígnios e propósitos do nosso coração. É com revelação na tua palavra e com discernimento da mesma que nós pedimos que o Senhor ministre sobre nós, tirando de nós toda distração, tudo aquilo que possa roubar a tua palavra da nossa mente, que possamos sair daqui hoje edificados, que essa palavra nos edifique em nome de Jesus. Aqueles que crêem digam amém. O versículo 9 do qual nós lemos, ele diz assim: e se achando nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, a base da fé, ou baseada na fé. O amor de Deus, ela é a base da nossa vida. Um subtema dessa mensagem seria essa sentença: o amor de Deus, ela é a base de toda a nossa vida. Porque se a justiça for a base da sua vida, você terá problemas. Porque você por si só não consegue se justificar. Se a vontade da sua carne, os desejos da sua carne, se a religião ou qualquer outra coisa forem a base do seu relacionamento, da sua vida, for o alicerce, você vai se frustrar. Deixa eu te dizer, se você falar, não, o meu esposo, os meus filhos, os meus pais, é a base da minha vida, um dia essas pessoas vão faltar, e o que vai ser da sua vida? Você já pensou nisso? Não, a minha igreja, a religião a qual fui ensinado desde pequeno é a base da minha vida. E quando você descobrir que dentro dessas instituições, algumas coisas que às vezes nos decepcionam, que nos desagrada, porque são constituídas por pessoas, como que fica? Por isso que eu digo hoje para você, que a base da nossa vida tem que ser o amor de Deus, é o amor de Deus para conosco. Por isso que Paulo fala que ele considera todo o passado dele, ou todas as pré-requisitos que tinha sobre a vida dele, como perca. Porque a partir daquele momento ele estava dizendo, a base da minha vida agora é o amor que eu recebo de Deus. Eu posso falar que existe um tripé sobre o qual a nossa vida cristã é fundamentada. E esse tripé seria as 3 verdades que transformam a nossa fé. Esse tripé é composto pelo amor de Deus para conosco. Seria como essa mesa que tem 3 pés, 3 pernas. A primeira seria o amor de Deus para conosco. A segunda seria a justiça de Cristo sobre a nossa vida. E a terceira seria o favor imerecido, ou como nós chamamos de graça de Deus.
A nossa fé cristã, e essa é a verdade para nós hoje, essa é a verdade que transforma a nossa fé, é baseada nesses 3 pilares. Somos amados por Deus, um amor inigualável, um amor nunca descrito antes, um amor que transcende qualquer entendimento natural. Somos justificados pela obra de Cristo e vivemos debaixo do favor de Deus. Amém? Você crê nisso? Quando nós entendermos essa verdade, quando isso entrar em nós, quando isso transformar a nossa vida, irmãos, só filho, obrigado, você não, Deus abençoe, obrigado. Quando isso entrar na nossa vida, nós vamos aprender a lidar conosco mesmo. Vamos aprender a lidar com as coisas de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para aquilo que Paulo fala nesse versículo 9. Ele fala, olha, eu não exerço da justiça própria. Porque quando nós entendemos que somos amados, quando nós entendemos da justiça de Cristo, que somos e vivemos debaixo de um favor imerecido, nós abandonamos a justiça própria. Ele fala no verso 9, não tendo a justiça própria ao meu favor. Quantas vezes nós usamos a palavra eu acho? Toda vez que você usa eu acho, você está sendo usado da justiça própria. Porque quem que tá predominando quando você fala eu acho? É você. Mas eu estudei, mas você está vendo que você não está se importando com o que Deus fala, o que o Espírito diz a você. O eu, quando o seu eu estiver no centro da sua vida, você vai falar, olha, eu sou membro da igreja desde quando fundou, eu toco, eu canto, eu prego, eu dou cambalhota, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou doutor fulano, eu sou o menorzinho dos menorzinhos, porque tem gente que usa da justiça própria se desmerecendo, eu não sou ninguém. Você está vendo que o eu está sempre em exercício? E Paulo fala, olha, eu abandono a carne, porque se há algum mérito na carne eu poderia usar, porque aí Paulo fala, tudo aquilo que nós vimos, ele fala, disso eu abri mão, eu considero isso como perca, por amor a Cristo. Então nós temos que ter essa verdade, temos que ter esse entendimento, que quando nós entendemos o amor de Deus, a justiça de Cristo, e que vivemos debaixo de um favor imerecido, nós abandonamos a justiça própria, ou todo o senso de justiça natural, que Paulo fala que há uma justiça, mas uma justiça que procede de Cristo, que quem executa é Cristo, não somos nós, mas é Cristo. A verdade é que todos esses assuntos, todo esse compêndio aqui que eu mencionei até agora, faz parte do conteúdo do Evangelho da Graça. E você já ouviu falar sobre o Evangelho da Graça aqui nesse púlpito. E pastor, o que é o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é o único que tem poder de salvar, libertar, transformar e edificar a vida de um homem. É o único. O Evangelho da prosperidade não tem, a religião não tem, prédio de igreja não tem, nada a não ser o Evangelho da Graça. Tem poder para transformar, salvar, libertar e edificar a vida de um homem e de uma mulher. Olha o que diz a Bíblia em João, capítulo de número 1, versículo 17. João 1, 17 diz assim, porque a lei foi dada, olha só, porque a lei foi dada por meio de, pega essa aí, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade, é duas coisas, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, aleluia, irmãos, isso é poderoso, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Agora, você pode tentar viver debaixo da lei, o problema é que você vai se sentir condenado, vai se sentir
o menor dos menores. Sempre você vai ficar aquém. Esses dias, eu assisti um filme com a minha esposa, e aí o cara falava assim, uma expressão: eu te pesei, eu te medi, e você foi considerado ineficiente ou inapto. Era uma das palavras que a pessoa usava. Era assim um filme épico, né? E aí no final lá, os caras venceram ele, aí ele parece ele caído no chão, o pessoal chegou e falou assim: eu te pesei, eu te medi, e você foi considerado insuficiente. Porque assim, a Bíblia diz que na medida que você mede as pessoas, que você mede as coisas, você é. Viu como que vocês sabem? Então, se eu uso a lei para basear a sua vida, e aí eu vou te considerar, eu vou te pesar, vou te medir, e vou te considerar você o quê? Insuficiente. Porque todos nós somos diante da lei. O problema é que a hora que o negócio virar, que você for me pesar, me medir, e o que você vai encontrar em mim? Insuficiência. Por isso que o apóstolo João fala: olha, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade, essa veio por meio de Jesus Cristo, amém? Porque Ele é suficiente para nós, Ele é o que nós precisamos. Se você compreender e receber, entenda que isso é uma revelação que Deus quer dar para você hoje. Se você compreender e receber a revelação dessas 3 verdades que Deus está falando no nosso coração hoje, com certeza, a sua vida sofrerá um impacto do Senhor, e você vai ser transformado e afetado pela abundância do Senhor. Quem crê, fala amém. Você crê nisso? A primeira verdade que eu já mencionei, e faço agora ressalva, a primeira verdade que transforma é o amor de Deus. Apenas para efeito didático, fala assim: o amor de Deus. Não, mas fala assim, só para você, pelo menos para acordar a irmã que está lá dormindo lá no fundo, fala assim: o amor de Deus é que transforma a minha vida. Amém? Mas não é a religião, não é uma ortodoxia, não é uma sabatina, não é uma vida na igreja, não é uma pessoa, mas é o amor de Deus que transforma a sua vida. Quando você não entender e começar a desfrutar do amor de Deus na sua vida, você vai se sentir ineficiente, vai se sentir aquém. Porque é o amor de Deus que transforma. Olha o que diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tendo este sentimento, olha o que ele fala. Todos, pois, que somos, oh meu Pai, Filipenses 3,14, todos, pois, que somos perfeitos. 15 agora, filho, 15. Perfeitos. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, você já é perfeito. Você consegue entender isso? Só quem é amado consegue saber que é perfeito. Só quem é amado. Olha o que ele diz mais. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo ainda fala: olha, se você está pensando que você não é perfeito, que Deus não te fez você do jeito dele, que Ele te ama abundantemente, isso Deus vai esclarecer no seu coração. Isso Deus vai derramar no seu coração. Ele diz: todavia andamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra. Paulo fala, vocês já são amados, vocês já são perfeitos. Agora, tome cuidado, porque há aqueles que já estão entre vós, a qual eu já exortei, mais uma vez eu falo. Lembra dos cães que nós lemos lá no início? Dos falsos ensinos que Paulo coloca lá, que esses homens vêm trazendo. Ele fala que esses homens estão em nosso meio, querendo trazer um jugo, querendo trazer uma opressão, e dizendo para você que eles estão te pesando, te medindo, e achando você sempre insuficiente. Ele fala, com esses, tome cuidado, porque ele coloca um negócio muito legal aqui, ele fala, olha, o Deus deles são o estômago, porque eles não se fartam, eles pensam só nos seus próprios interesses, são pessoas infâmias, visto que as preocupações deles só estão na terra, eles colocam tanta dificuldade para alguém chegar até Jesus. Paulo fala, desses eu já te aconselhei-vos, tome cuidado. Esta é uma oração, talvez das mais importantes que nós encontramos no Novo Testamento. É a revelação do amor de Deus para nós. O amor de Deus é a base da nossa vida. E isso você precisa compreender em nome de Jesus. O amor de Deus, não existe outra coisa, amado. O amor de Deus é a base da sua vida, ou precisa ser. É Ele que trará segurança para você. É Ele que vai curar as suas emoções. É Ele que vai curar os seus traumas do passado. É o amor de Deus que vai transformar a sua vida. É o amor do Pai que muda a nossa existência, nos dá estabilidade no presente. Ele tanto nos dá segurança, nos traz uma cura emocional, Ele transforma o nosso passado, aqueles traumas que sofremos no passado, Ele traz cura para a nossa vida, mas também Ele traz segurança para o presente. E paz para o futuro, porque quando nós olhamos ao nosso redor, como que você consegue ver paz, se não for por meio do amor que há em Deus? Quando nós olhamos e chega até nós a notícia que agora eles querem tirar a terminologia de pai e mãe da certidão de nascimento, então não querem mais, tem que estar lá, o pai do Samuel, João. Não, na certidão do Samuel, né, está lá João e Sandra. Não vai poder mais ter pai João, mãe Sandra. Aí você olha para isso e olha para o futuro, você fala, meu Deus, será se há esperança? Deixa eu dizer, há esperança no amor de Deus, amém? Há esperança no amor de Deus para o nosso futuro. Agora nós só conseguimos viver isso e não ser abalado por tal, se nós entendermos o amor de Deus para conosco. Quando o amor de Deus é revelado ao nosso coração, Deus nos é revelado como Pai. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sei que muitas pessoas têm uma ideia errada de pai, porque talvez teve um pai ausente, um pai abusivo, ou um pai que te causou mais dor do que lhe proporcionou amor. Se você vive nisso, se você tem essa experiência com o pai, você precisa sim, em nome de Jesus, ter uma experiência com Deus como um pai amoroso. Como um pai amoroso. Somente a ferida será sarada quando você tem uma experiência com Deus, através de um pai, ou você entendendo ele como um pai amoroso. Senão você sempre vai ficar com reservas com Deus.
Agora, quando você entende o tamanho do amor de Deus para com você, o tanto que você é amado, Ele deixa de ser um Deus e passa a ser um Pai amoroso na sua vida, amém? Ele passa a ser um Pai amoroso. E essa talvez é a maior revelação que nós podemos ter. Que somos amados por um Pai amoroso. Não por um Deus distante, interpessoal. Mas por um Deus presente. Um Deus pessoal. Que nos dias de mais angústia da nossa vida, Ele nos coloca no colo dEle. E nos chama de filho amado. Só um pai amoroso pode fazer o que Ele fez para com um filho rebelde, como nós éramos, como nós andávamos. Então entenda em primeiro lugar o amor de Deus. Essa é a primeira verdade que vai transformar a sua fé. O amor de Deus para com você. A segunda verdade que transforma a sua fé é a justiça de Cristo. Olha o que diz o versículo 8 de Filipenses 3. Sim, deveras considerando tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aqui Paulo faz essa ressalva. Ele fala, olha, o primeiro elemento é você entender o amor de Deus. E a segunda verdade que vai transformar a sua vida é você entender a justiça de Cristo. Paulo fala, eu abro mão de tudo aquilo que eu achava que era justo, para ganhar a Cristo, porque deixa eu te dizer, filho, quando você tentar viver a sua vida com base na sua justiça, você está menosprezando a justiça de Cristo. Você está rejeitando a Cristo. Tem pessoas que pensam o seguinte, olha aqui para mim, por favor. Tem pessoas que pensam que para ser perdoado tem que fazer uma penitência. Ah, pastor, é esse pessoal da igreja tal. Não, eu estou falando de pessoas que professam a fé em Jesus. Ah, eu cometi um pecado, eu preciso jejuar tantos dias. Eu não posso tomar ceia e isso e vai, aquilo não. Irmãos, começam a se criar um monte de penitência, porque eles estão atribuindo a santificação através da justiça deles, o perdão através da justiça deles. Imagina só. Deixa eu te falar algo. Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Segura aí na cadeira, porque isso é forte. Deixa eu te dizer, o céu não responde pecadores perdoados, sabia disso? Pastor, o céu não responde homens bons, até porque o próprio Jesus diz que não existe o homem bom, senão Deus. O céu não responde grandes oradores, pessoas corretas, pessoas carismáticas. O céu não responde, pasme, pessoas que oram muito e que jejuam muito. Pastor, mas então, quem é que o céu responde? O céu responde àqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo. É esses que o céu responde. Somente quem é justo pode ver os céus abertos sobre a sua vida e participar de uma vida sobrenatural com o Senhor. Somente aqueles que são justificados podem entrar no céu e ter acesso a um Deus maravilhoso. Somente esses. Embora possamos alguns pensar que somos justos por causa das nossas supostas bondades,
do nosso suposto bom comportamento. Porque deixa eu te dizer, querida e querido amigo, irmão, tem muito crente de bom comportamento dentro da igreja. Na hora que sai por aquela porta, só Jesus no céu. É verdade, chega aqui, ou em outro lugar, né, sei lá, põe a Bíblia debaixo do braço, põe um terno, põe uma saia, faz aquele negócio todo. Ou não faz mais isso, põe uma calça, vem para a igreja com bom comportamento aqui dentro do prédio. Aqui dentro do prédio é um amor. Não olha ninguém de cara feia, não parece pastor. O pastor de vez em quando chega com a cara, só Jesus, né? Mas lá fora, filho, conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa com os filhos. Aí você vai ver o bom comportamento. Mas aqui, então entenda que o céu não responde esse grupo de pessoas que eu coloquei, mas o céu responde àqueles que são justos pela fé no Senhor Jesus, amém? Ou aqueles que foram justificados. A nossa justiça não é nada colocado no prumo da justiça de Deus. Imagina comigo, quem conhece aquela balança? Já viu aquele negócio da justiça? Que é uma balança de duas medidas, né? Pensa que em uma balança é colocada a sua justiça, na outra a justiça de Deus. O que você acha que ganha? É a sua justiça? Você tem coragem de falar que é a sua justiça? Não, a minha bondade transcende a bondade de Deus. O meu comportamento, eu sou fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, zeloso a ponto de perseguir a igreja. Irmã, é que os irmãos aqui vive debaixo de um favor, né? Mas eu conheço pessoas que em nome de Deus eles perseguem a igreja, porque eles são zelosos. Eles são zelosos a tal ponto que eles perseguem a igreja. Tem um filme, eu não sei se tem na Netflix, mas procura lá. A Letra Mata. Tarefa para vocês aí, assista, quem não assistiu. A Letra Mata, é uma igreja batista, é um filme, eu não vou falar que é de fatos reais, mas parece muita coisa de uma igreja batista americana, em nome de Deus, zeloso. Agora, acompanhe comigo, somente Deus é capaz de perdoar, somente Deus é capaz de nos fazer justo pela obra que Ele fez, somente Deus é o próprio perdão. Abra sua Bíblia comigo, um texto bem conhecido pela igreja, Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Acompanhe o texto, olha o que diz. Irmãos, o que vocês estão recebendo hoje é um maná do céu, amém? É um maná do céu para a sua vida. Isso transforma a sua fé. Isso muda a sua história. Olha o que diz, mas a Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. 5, estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros e a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeira coisa que eu destaco, Deus ele é rico. Ele é rico. Dentro da riqueza de Deus há uma abundância de misericórdia. Ele é rico e é rico em misericórdia. Agora, o que é que tem valor na sua vida? O que realmente importa na sua vida? Esses dias eu falei sobre esse texto aqui. Eu falei, se eu não me engano, foi na oferta. Imagine que você tem um diamante, dos mais caros e dos maiores. Amém? Imagina só. Eita Deus. É muita abundância, só que você está lá no deserto do Saara, andando descalço, sem uma garrafa de água. A ponto de morrer, o que você faria com aquele diamante se aparecesse uma pessoa com uma garrafa d'água? Você trocaria ou não trocaria? Não trocaria, aí você morre, o cara leva o diamante. Filho, o que tem valor na sua vida? O que realmente tem valor na sua vida? O que realmente importa para você? Pensa nisso. Quando nós olhamos o texto e vemos que Deus é rico em misericórdia, Ele está falando que Ele tem abundância disponível para você, que se realmente o que importa para você é Deus, é o amor de Deus, é a justiça de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas a pergunta continua, o que realmente importa? O profeta Ageu, em capítulo 2, verso 8, ele diz, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que Deus deixa faltar alguma coisa para você? Se de fato o que importa no seu coração é Deus. O problema é que nós queremos aí viver uma vida de adultério com Deus. Nós dividimos o nosso coração com vários outros deuses. E Paulo fala, olha, ainda bem que o nosso Senhor é rico em misericórdia. Ainda bem. O texto ainda nos fala no versículo 5 em Efésios 2, que nós éramos pobres, estávamos morrendo em nossos deleitos. O texto diz que nós estávamos mortos nos nossos deleitos. O morto é um ser pobre, não é? A pessoa pode ter a maior riqueza do mundo, se ela morreu, ela tem o que agora? Nada. É nada, filho, não tem nada. Porque está morto. Já viu um morto usar algum benefício? O morto chega lá no céu e fala, olha, Senhor, eu quero uma suíte aí presidencial, eu posso pagar. Ou chega lá no inferno e fala, não, eu não quero ficar aqui não. Eu vou, dar 10% e você me manda para o céu de volta. Não tem benefício. O morto pode chegar no cemitério, levantar do seu caixão e falar, eu não quero ser enterrado nesse cemitério. Eu quero ser enterrado em outro cemitério. Assim, as pessoas têm uma mania, e isso eu acho engraçado. Olha, quando eu morrer, vocês fazem isso, aquilo outro, né? Não tem? Vocês já viram alguém falar isso? Talvez você já falou isso, né? Eu não quero ser enterrado aqui, eu não quero... Filho, quando você morrer, quem vai mandar é quem está aqui fora. Você não manda mais nada. Você pode pedir. Aí a pessoa fala, eu quero fazer a vontade do morto. Filho, morto não tem? Morto não tem? É isso mesmo, morto não tem vontade, filho, morreu, acabou. E Paulo fala, olha, nós estávamos mortos nos nossos deleitos. Mas ainda bem que há um Deus misericordioso, Ele é rico em misericórdia, amém? Nós fomos alcançados, porque Deus pagou o preço e nos ressuscitou disso. Hoje você deve exercer o governo, diz o versículo 6 de Efésios. Põe Efésios 2:6 para nós. Hoje você precisa exercer o governo. Olha o que diz o versículo 2 de Efésios. Versículo 6, perdão, no capítulo 2. Ele diz assim, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Fala assim comigo. Assentar em lugares celestiais, exercer governo.
Mas pastor, eu vou exercer governo no quê? Ontem eu estava conversando com a galera, a gente estava falando especificamente disso aí. 1 de João, capítulo de número 2, por favor para mim, 1 de João 2, versículo 15 ao versículo 17, João está tratando o amor de Deus. Olha o que ele diz, 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Olha o que ele diz no versículo 16. Você vai entender o que é exercer governo, o que é reinar em vida. Olha o que ele diz. Porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? São três. Assim como são três verdades que transformam a nossa fé, são três coisas que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o quê? Não é a concupiscência da vida, não, é a soberba da vida. São três, porque o diabo sempre vai querer contrapor Deus. Como Deus manifesta três verdades que transformam a nossa fé, o inimigo coloca três circunstâncias para depor a sua fé, para depor o amor. E ele fala: não ame o mundo, porque o que é o mundo? É a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É o desejo descontrolado, é o desejo desenfreado, é a vontade excessiva. Olha o que o Senhor Deus falou para Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo de número 6 em diante. Olha o que Deus fala para Caim, acompanhe comigo. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? O que Deus está falando para ele? Caim, por que você está irado? Por que você está descontrolado? Ele fala mais: e por que descaíste o teu semblante? Olha o verso 7, Deus dá a chave. Se bem fizeste, ou fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o quê? O pecado jaz à porta. Sobre ti será o quê? O seu desejo. O que é a concupiscência? É o desejo. Aí o que Deus fala? Mas sobre ele deve dominar. Paulo está dizendo a mesma coisa, sendo usada ali agora pelo Espírito. João, em 1 João, ele fala: olha, não ame o mundo, porque o mundo há o pecado. E quem ama o mundo não desfruta do amor de Deus. Agora, o que é amar o mundo? É não controlar o desejo da carne, é não controlar o desejo dos olhos, é não controlar a soberba da vida. Pastor, o que é governar em Cristo? O que é estar sentado com Jesus nas regiões celestiais? É ter domínio sobre os desejos da carne, é ter domínio sobre os desejos dos olhos, é ter domínio sobre a soberba da vida. Isso é governar com Cristo. Não é você querer sentar num trono e falar: agora é eu que... Não, filho, isso aí é justiça própria. Governar com Cristo é você dominar a sua carne, é você dominar os seus olhos, é você dominar a soberba da sua vida, ou que a vida lhe proporciona. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Eu falei para você que hoje você está recebendo maná do céu. Versículo 7 de Efésios 2 diz: para mostrar às gerações futuras. A graça nos alcança para nós falarmos a outro. Versículo 7, suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus. Aí o versículo 10 ele fala: para que as demais gerações sejam também alcançadas. Mas o versículo 8, o versículo 9 de Efésios 2, fala que nós fomos colocados em Cristo.
Ele fala que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. Filho, olha só, é para você isso. Você não foi salvo pelo seu mérito. Não, eu fiz isso. Não, você não fez nada. Foi tudo quem fez, foi Jesus. Está escrito, porque pela graça, você não fez nada, foi a graça que fez por você. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Porque senão você poderia se gloriar, que nem Paulo, né? Se há alguma coisa que a carne pode gloriar, me gloriaria eu. Você poderia falar assim, olha, eu me salvei. Eu me fui salvo, eu me auto-batizei, e aí você vai crer. Há uma boa notícia para nós, uma maravilhosa notícia, é que o Pai criou você e colocou você em Jesus, amém? Nos posicionou em Cristo por meio da fé, para uma vida vitoriosa, nunca vivida antes, amém? Ele nos colocou em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas do alto, ou lá do alto, não nas coisas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em sua glória. Imagina, Deus escondeu você em Cristo. Então não se glorie das coisas da terra, não se ache com as coisas naturais, não se ache porque você faz parte da igreja A, da célula B, não se glorie nisso, não se glorie pela sua posição social, que você pode comprar uma carne, que você pode comprar um carro, que você pode comprar uma cesta básica e doar para outras pessoas, não se glorie nisso, porque todas essas coisas são naturais. Todas essas coisas são naturais. Agora, ei, você foi escondido em Cristo. Você está oculto em Cristo. E quando Cristo se manifestar, aí sim, você será glorificado. Irá desfrutar da majestade dele, amém? Cristo é a nossa justiça. Fala para a pessoa do seu lado, fala, Cristo é a sua justiça. Fala mesmo, fala, Cristo é a sua justiça. Fala, eu não estou nem aí para a sua justiça própria. É Cristo a nossa justiça, amém? Aleluia. Terceira e última verdade que transforma a sua fé é o favor de Deus. Eu estou plenamente convicto. Isso é muito claro na minha vida. Eu creio de maneira muito tranquila, que é a chave, é o segredo para a sua vida cristã, para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual. A chave, você sabe aquele diamante assim que coloca na sua mão, que faz brilhar todas as coisas na sua vida? A chave é o favor de Deus. Quer ter uma vida cristã abundante? Desfruta do favor. Uma vida profissional inigualável? Desfrute do favor. Uma vida sentimental abençoado? Desfrute do favor. Uma vida espiritual em ascendência? Desfrute do favor. Pastor, o que é o favor? Vamos olhar para o texto, Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz assim, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser
igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. O favor de Deus é dado, ou é aquilo que é dado a quem não merece tudo. Olha só, o favor de Deus é dar aquilo a quem não merece tudo. Você merecia o céu? Você merecia ser salvo? Você merecia uma vida profissional em ascendência? Você merecia uma vida cristã abundante? Uma vida sentimental, tranquila? Uma vida espiritual a ponto de você ir para o terceiro céu? Você merecia essas coisas? Você merecia a bênção de Deus? A riqueza de Deus? A glória de Deus? Você não merecia. Eu não merecia. Mas você sabe o que é o favor? É nós não merecendo, Deus falando assim: vou te dar tudo. Vou te dar tudo isso. Há um exemplo muito legal de graça, de favor. Certa vez Deus visitou o rei de Israel, o filho de Davi, Salomão. Salomão ia para o trono. Salomão se deparou com uma multidão de pessoas a qual ele teria que exercer governo. Salomão falou: Senhor, não tenho condições. Aí Deus coloca o coração de Salomão nele. Ele fala assim: Salomão, faz o seguinte, pede o que você quiser, cara. O que você quiser. Né? Você é filho de Davi, pô. Um homem segundo o meu coração. Nem vou olhar para você, estou olhando para o seu pai. Pode pedir. Estou fazendo uma alegoria do texto, tá, irmãos? Entenda isso. Senão amanhã vocês vão chamar de herege aí na internet. Então. Aí Salomão fala assim: não, Senhor, eu já sei o que eu quero. Eu quero sabedoria para poder abençoar o povo. Você acha que Salomão merecia? Sabe quem que é filho, quem que é a mãe de Salomão? A Betseba. É aquela lá que Davi pulou a cerca, que nem diz o irmão ali. É, filho. Que era mulher de Urias, que Davi mandou matar, e agora nasceu o filho agora, que é o segundo, porque o primeiro morreu. Salomão olhava para ele e falava: eu posso ser filho de Davi, mas eu penso ele indo para a escola. Apesar que era o filho do Davi, né? Ninguém ia dar de atrevido. E agora ele está diante de Deus, e Deus colocando uma oportunidade nunca antes vivida. Pede o que você quiser. Salomão falou assim: ó, Senhor, eu estou num problemão aí, eu não tenho outra coisa para pedir, a não ser sabedoria, para mim poder governar o povo. Deixa eu te dizer, o Senhor ainda coloca você em posição de governo, amém? O Senhor nos chama para reinar em vida. Romanos, lá em capítulo 4, vai nos falar isso. Perdão, capítulo 5. Agora, observe, para você reinar em vida, você precisa do quê? O que Salomão precisava? Sabedoria. E por que, diz o texto, e por que Salomão pediu isso? O Senhor falou o quê? Vou te dar tudo. Ele merecia? Não. Mas ele ganhou sabedoria e ganhou tudo mais. Isso é graça. Você não merece, mas Deus quer te dar tudo. Pastor, mas é tudo mesmo? É tudo, filho. É tudo. As pessoas certas irão se aproximar de você, porque vão ver o favor de Deus sobre a sua vida. Porque vão ver o tudo de Deus sobre você. Quando Deus coloca o favor na vida de alguém, quando Deus coloca favor na sua vida, o inimigo não pode vencê-lo, porque há favor sobre a sua vida. Quando Deus coloca favor sobre a sua vida, os seus críticos não podem te reprovar. Não vai ter aquele cara que fala: olha, eu te pesei,
eu te medi e você se tornou insuficiente, ou se mostrou insuficiente. Ele não pode te reprovar, porque ele vai olhar em você e vai ver Cristo, vai ver o favor de Deus sobre a sua vida, amém? Quando Deus coloca favor sobre a sua vida, os seus competidores não podem te superar. Por quê? Porque há favor sobre a sua vida. E aí as pessoas certas irão se aproximar de você e quererão fazer negócios com você. Porque elas vão olhar para você e vão falar, há alguma coisa diferente naquela pessoa. Há algo que não é dele, não é dela. O que eles não sabem, que é favor da parte de Deus, amém? Se coloque de pé, vamos orar. Eu termino nesta hora falando para você, nunca esqueça dessas 3 verdades poderosas. Nunca esqueça. Pastor, qual são essas verdades? Justiça de Cristo, o amor de Deus e o favor do Pai. Amém? Essas 3 verdades, o amor de Deus, a justiça de Cristo e o favor do Pai, transforma a sua fé. Você consegue crer nisso? Consegue crer nisso? Consigo, pastor. Então eu quero te desafiar. Comece então a viver isso. Comece a viver o amor de Deus. Comece a viver a justiça de Cristo. E comece a desfrutar do favor do Pai. Você vai ver que a sua vida sofrerá o impacto que você precisa para viver a abundância de Deus ainda em vida. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Deus, está aqui diante de mim, ó Pai, a tua igreja. A tua igreja que me ouve agora em vários lugares do mundo. Eu peço por eles, ó Pai, que a tua rica misericórdia tome o coração deles, o coração delas. Meu Deus, que o teu amor, o amor que nos amou, a ponto de entregar o teu filho, seja real no coração de cada um que está me ouvindo agora, Senhor. Eu peço que eles vivam o amor do Senhor, que eles desfrutem desse amor, a qual o Senhor nos ama, esse amor de Pai amoroso, que eles não se baseiam as suas vidas na justiça deles, mas na tua, ó Deus, que eles sejam justificados pela fé em Jesus Cristo, Senhor, que a justiça deles venha a ser a justiça de Cristo, que eles não vejam glória em nada que eles façam, mas que eles se gloriem em tudo que Cristo fez por eles. E ó Pai, que eles entendam que são favorecidos, que eles entendam que há favor sobre a vida deles, que sem nós merecermos alguma coisa, o Senhor nos deu tudo. Eu oro por estes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adoremos o Senhor.